Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Begueto Massariol. Eu estudo Engenharia de Controle e Automação pela UTFPR e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês algumas práticas realizadas em eletrônica digital referente a funções e operações lógicas através do Arduino. Para essas práticas estaremos utilizando novamente o ambiente de simulação Tinkercad. Aqui nós temos a configuração da primeira parte prática, que consiste na validação do roteiro 4.1 através do uso de funções lógicas no Arduino. Temos então como níveis lógicos de entrada a entrada A associada ao pino digital 7 e a entrada B associada ao pino digital 2, e aí saídas S1 no pino digital 13 e a saída S2 no pino digital 12, onde S1 seria a saída do circuito inicialmente e S2 seria a saída do circuito já simplificado, da função já simplificada. Associados às saídas, nós temos LEDs que nos indicarão o nível lógico de saída. Para níveis lógicos altos estarão acesos e para níveis lógicos baixos estarão apagados. Referente ao código do Arduino, aqui temos a declaração das variáveis utilizadas, as definições dos pinos de entrada e saída, e visando diminuir o número de ligações de Arduinos utilizados, nesse código foi empregado o uso do switch case para alternar entre os circuitos propostos no roteiro 4.1, eximindo a necessidade de serem criados novos arquivos de projetos ou inserir mais Arduinos em um arquivo. Para isso é utilizado a comunicação serial, onde é fornecida em tela as opções e após a entrada de um dado pelo usuário, ela é analisada e então é executada a função atribuída para aquela opção. Aqui temos a leitura se há entrada ou não de dados pelo usuário, se sim, é indicado qual circuito estamos operando e então é realizado a função lógica a ele atribuída. Aqui estão os números relativos à entrada em decimal na tabela ASCII. Então, o número 1 equivale ao 49, o número 2 equivale ao 50, o número 3 ao 51, o número 4 ao 52 e o número 5 ao 53. Após realizar a função, é emitida a saída de valor lógico. Esse processo é realizado em loop. Se há uma entrada de valor pelo usuário no monitor, ela é analisada novamente. Se não há entrada, mantém o valor anterior e realiza a função novamente. Por se tratar de um loop, ao atualizar as entradas, também serão atualizadas as saídas. Aqui temos a entrada lida novamente e a atualização da saída. Realizando então alguns testes práticos, temos aqui na opção do monitor, vamos com a entrada 1. Então temos a ativação do circuito 1 com 0, 0, retorno 0, 0 e 1, retorno 1, aqui 1 e 1, retorno 1 também. Vamos para o circuito 2, aqui com 1 e 1, retorno 1, 0 e 0, retorno 0. Vamos ao circuito 3, 0 e 0, retorno 0, 0 e 1, retorno 0, 1 e 1, retorno 1, circuito 4, 1 e 1, retorno 0, 0 e 1, retorno 1, 0 e 0, retorno 1. E para o circuito 5, aqui como só nos interessa em relação à entrada A, para A igual a 0 temos saída 1 e para A igual a 1 temos saída 0, pois se trata da inversora. Então aqui estão alguns exemplos de retornos que temos baseados nos circuitos que escolhemos aqui no Arduino. Então, por exemplo, se eu entrar com um valor diferente, ele vai me retornar que a minha escolha é inválida. E se eu retornar com um valor da função, por exemplo 2, temos a operação do circuito 2 novamente. Na segunda parte prática, temos a validação do roteiro 4.2, aqui com a introdução da entrada C. E o código acaba se tornando mais simples, pois não preciso alterar entre circuitos. No roteiro 4.2 era apenas um circuito. Então, nós temos a definição dos pinos de saída, os pinos de entrada, onde o pino de saída 13 é o pino da expressão total do circuito, obtido pela lógica positiva, e o pino 12 é o pino da simplificação. Então, aqui nós temos a entrada, que é feita toda vez em loop. Então, se eu atualizo a entrada no simulador, ele atualiza também nas funções. E aqui a execução da função, S1 com a entrada da lógica positiva e S2 a função simplificada. Então, aqui simulando o circuito.
Por exemplo, para a entrada, as entradas são A, B e C. Então, para a entrada 1, 0 e 1, obtemos positivo. Para as entradas 0, 0 e 0, 0. 1, 1 e 1 também 0. 1, 1 e 0 também 0. 0, 1, 0, 1. E 0, 1, 1, 1. Então, essas são algumas operações da tabela verdade referente ao roteiro 4.2. No exercício 02, nos é solicitado que no Arduino, com a entrada de 6 níveis lógicos, sejam construídas as funções referentes às seguintes tabelas verdades. À esquerda, a tabela verdade da saída S1 e à direita, a tabela verdade da saída S2. Para isso, através do método de Kinney-McCluskey e no site cujo link está aqui em cima, podemos obter as seguintes expressões referente à saída S1 e referente à saída S2. De posse dessas funções, construímos então o código no Arduino, setando os pinos de saída, com o pino 13 para a saída S1 e o pino 12 para a saída S2, os pinos de entrada. Aqui a leitura, que é atualizada em loop, então sempre que atualizarmos o valor de entrada de um dos terminais, será atualizado aqui, que será atualizado na função e no retorno. Iniciando então a simulação para alguns valores da tabela verdade. Então temos, com a entrada A sendo o bit mais significativo e a entrada F o menos significativo, temos 0, 0, 0, 0, 0, 0, retorno 1 para a saída 1 e retorno 0 para a saída 2. Para a opção 1, 1, 0, 0, 0, retorno 0 para ambas. 1, 1, 0, 0, 1, 1, retorno 0 para ambas. Entrada 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 para ambas. Entrada 1, 1, 1, 1, 0, saída 1 para S2. Essa então é a simulação referente ao exercício 02. Para o exercício 03, é solicitado que seja feita a resolução da tabela verdade para as saídas S1 e S2, utilizando dois métodos, a soma dos produtos e o produto das somas. Tendo os resultados das funções, aplicamos então elas na programação do Arduino, onde aqui temos a declaração das variáveis, os setups dos pinos de saída e os pinos de entrada, novamente a chamada de comunicação com a porta serial e com o monitor, e avaliando as opções de entrada, com a opção 1 para resolver por soma dos produtos e a opção 2 para resolver com o produto das somas. Aqui, novamente, a leitura sendo atualizada em loop e os resultados da leitura também atualizados em loop para os casos 1 e caso 2, onde é a soma do produto e produto das somas, e assim obtendo as expressões de saída para S1 e S2. Demonstrando de forma prática, então iniciamos a simulação. Com a entrada 1 para resolver por soma dos produtos, temos para as entradas 0, 0 e 0, retorno 0 para ambas. 0, 1 e 0, retorno 1 apenas para a saída S2. 0, 1, 1, retorno 1 apenas para a saída S1. 1, 1 e 1, retorno 1 apenas para a saída S1. 1, 0 e 1, retorno 1 para ambas as saídas. Agora, utilizando o método produto das somas, igualmente, para a saída 1, 0 e 1, obtemos o retorno 1. 0, 0 e 0, retorno 0 para ambas. 0, 1 e 0, retorno 1 apenas para a saída S2. 0, 1 e 1, retorno 1 apenas para a saída S1. 1, 1, 1 e 1, retorno 1 apenas para a saída S1. Então aqui nós temos a resolução do exercício 3 e das tabelas propostas. Para o exercício 04, é solicitado que, considerando uma informação de entrada com um tamanho de 4 bits, A, B, C e D, seja implementado no Arduino um conjunto de funções lógicas que, com a solicitação do usuário, devem realizar as operações ou com o dado 0010 e com o dado 1101, NOT
operação OR exclusivo com o dado 1100 e operação NO exclusivo com o dado 0011. Dadas essas solicitações, aqui no código do Arduino, temos a declaração das variáveis. Aqui uma variável que vai servir como um byte, que irá alocar os bits de entrada para serem feitas as comparações bit a bit. E aqui a variável de opção, a declaração dos pinos de saída, dos pinos de entrada. E aqui novamente, utilizando o switch case, onde com a entrada do usuário pelo monitor serial, nós obteremos uma resposta referente se é uma operação bit a bit ou operação bit a bit e operação bit a bit não, ou exclusivo ou no exclusivo com os respectivos dados. Aqui nós temos o operador que vai avaliar se há entrada ou não por parte do usuário. Se sim, será avaliada a entrada e declarado qual opção, se não, continuará o loop normalmente. Então aqui nós temos as entradas que são atualizadas dentro do loop. Aqui temos a variável emb, onde vai armazenar a entrada A do bit AXXX, entrada B, entrada C e a entrada D, sendo A o bit mais significativo, depois o B, C e o D o bit menos significativo. Aqui abaixo temos o switch case, onde, dado a entrada feita no monitor serial, então, por exemplo, se a entrada for 1, que corresponde ao 49 decimal na tabela ASCII, nós temos que será feita uma operação OR com o dado 0010. Entrada 2 corresponde ao 50, que é uma operação E com o dado 1101. Operação 3, que corresponde ao número 51, que será a inversão do sinal. Operação 4, que corresponde ao dado 52, a operação OR exclusivo com o dado 1100. E operação 5, corresponde ao número 53, que é a operação NO exclusivo com o dado 0011. E aqui mais uma comparação bit a bit, onde vai isolar para nós o valor de cada variável, com S1 recebendo o valor que seria o bit mais significativo e S4 o menos significativo. E por fim, aqui está as saídas, com S1, bit mais significativo, e S4, o bit menos significativo. Realizando então a prática, temos aqui a entrada 1, 0, 1 e 1. Então, vamos realizar a operação OR com 0010, retorno 1, 0, 1 e 1. Realizar a operação E com 1, 1, 0 e 1. Obtemos como retorno 1, 0, 0, 1. Realizar a operação NOT. Então, temos 0, 1, 0, 0, sendo que a entrada é 1, 0, 1, 1. Operação OR exclusivo. Operação OR exclusivo com o dado 1, 1, 0, 0, que nos retorna 0, 1, 1, 1. E operação NO exclusivo com o dado 0011. Nos retorna também o mesmo resultado, 0, 1, 1 e 1. Esses foram os experimentos práticos realizados em eletrônica digital com a aplicação de funções e operações lógicas através do Arduino Uno R3. Espero que tenham gostado e até mais.